Continue aí a leitura. Verso 13. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: os Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Aqui está um detalhe extremamente interessante nessa narrativa. Lembra que eu sublinhei 2 aspectos da formação de Moisés? O primeiro foi a oratória. E qual foi o segundo? A formação dentro das religiões de mistério do Egito. Em outras palavras, ele aprendeu magia. E você sabe o que é que eu descobri lendo sobre o contexto da religião egípcia? Que das primeiras coisas que um sábio egípcio aprendia era que ele precisava saber o nome da divindade, a fim de que nos seus encantamentos ele pudesse dominar aquela divindade, que iria fazer de acordo com as suas preces, se ele usasse os termos corretos. Moisés não era nada besta não, viu? Moisés lembrou desse capítulo do manual de magia dos egípcios. E com a cara de bobo, né? Não, quando eles perguntarem como é seu nome mesmo, ele estava querendo saber, para quem sabe usar um pouco de magia e tomar conta da sarça que não queimava. E você pode dizer: que canalha esse Moisés, né, rapaz? Você quer que eu diga uma coisa? Eu vou falar bem baixinho. Existe muita gente dentro da igreja que continua com a mesma artimanha de Moisés. Você quer aprender as palavras mágicas para que Deus lhe sirva e não para que você sirva a Deus? Você quer aprender como é que anda direitinho para que Deus lhe abençoe? Você quer aprender a orar da forma correta para que quando você peça, Deus faça? E aqui está um dos versos mais importantes da Bíblia, Êxodo 3,14. Disse o Senhor a Moisés: eu sou aquilo que eu sou. Essa é uma das expressões mais abstratas que alguém pode dizer. Se a pessoa chegar numa entrevista de emprego e alguém lhe perguntar: quem é você? Bom, eu sou aquilo que eu sou. Isso é alguma coisa? Você vai conhecer uma moça: sim, quem você é? Não, eu sou aquilo que eu sou. Parece até a resposta de pessoal que está na internet do bate-papo, né? Não quer se expor. Eu sou aquilo que eu sou. Pronto. Em outras palavras, não disse nada. A primeira grande lição dessa demonstração de Deus é: se você está pensando que vai dominar a Deus, esqueça. Se você está pensando que Deus pode ser agraciado pelas suas bonitas palavras, esqueça. Ele é aquilo que Ele é. Ponto. Não se pode definir a pessoa de Deus. Não se pode esgotar a pessoa de Deus. Poderia entrar agora aqui em alguns aspectos relacionados à filosofia e perguntar o que significa ser. E existe um grande filósofo alemão, Martin Heidegger, que construiu toda a sua filosofia a partir disso. A gente podia ficar filosofando aqui, mas como a gente não veio para filosofar, vamos para questões bem práticas. Me permitam usar um pouquinho do hebraico. Eu não sou o pastor Rodrigo, não, mas eu tomei umas 2 aulas de hebraico e eu estava lembrando de uma coisa extremamente interessante sobre a resposta de Deus. No hebraico, o verbo ele tem apenas 2 aspectos. O verbo não tem tempo, ele tem aspecto. O aspecto perfeito e o aspecto imperfeito. Não sendo detalhista, de forma muito grossa, o imperfeito hebraico sempre dá a noção de uma ação que não foi concluída. Uma ação que pode estar no futuro, e quando está no presente, ela está no presente apontando para um futuro, porque ela está inacabada, ela está ainda para ser demonstrada. E o perfeito geralmente para os tempos pretéritos, ou para o presente perfeito, uma ação que está completada agora. Quando Deus diz eu sou o que sou, e a tradução no português é para o tempo presente,
ela acaba perdendo muito do significado da língua original. Na língua original, a expressão está numa construção imperfeita e não numa construção perfeita. Pastor, o que é que isso tem a ver? Você está querendo mostrar que foi aluno bom de hebraico? Então, eu que nem fui, viu? O pastor Elias vinha aí semana que vem, pode até dizer sobre isso. Mas é interessante isso pelo seguinte: Deus tinha dito, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, estou aqui. Nesse início da narrativa, você poderia centrar o caráter de Deus nos atos que Deus fez, naquilo que Ele foi. E Ele continua sendo, porque é o tempo pretérito. Mas quando Deus se revela a Moisés, Ele se revela no aspecto imperfeito do verbo, apontando para o futuro. Talvez a melhor tradução, mais ao pé da letra dessa expressão é: eu serei aquilo que eu serei, mas que não desfaz daquilo que eu fui e daquilo que eu sou. E tem uma outra questão extremamente interessante. Me permitam essas gramatiquices, mas eu acho isso extremamente interessante. Vocês já pararam para analisar que nessa expressão, eu sou aquilo que eu sou, o núcleo verbal coincide com a mesma mensagem do predicado? Eu sou aquilo que eu sou. O predicado aqui, na verdade, ele só confirma o núcleo verbal da oração, que é um núcleo aberto, porque o verbo ser é um verbo extremamente aberto. Mas ele confirma a si mesmo, é como se fosse uma redundância dentro do sentido gramatical. De certa forma, o predicado não altera o núcleo verbal da frase. Vocês lembram qual é a definição de predicado? É aquilo que altera ou qualifica o núcleo da oração, não é assim? Olha que questão extremamente interessante aqui. Nenhum predicado fora de Deus altera a Deus. Traduzindo em termos bem simples, Deus não é condicionado às circunstâncias. Ele é aquilo que Ele é, e Ele só depende dele para ser aquilo que Ele é. Ele não depende de mais ninguém. Ele é e ponto. Ele não precisa de você, nem de mim, nem da igreja, nem dos anjos, e nem de ninguém, a não ser dele mesmo. E tudo o que ele faz fora dele tem como fundamento ele mesmo. Aí você disse que egoísmo. Não, que perfeição. Ele não precisa de nada e nem de ninguém, e nada nem ninguém pode alterá-lo. Eu e você somos, e a filosofia existencialista demonstra isso de forma muito clara, moldados às nossas circunstâncias. Você é aquilo que o seu meio lhe permite ser, mas Deus não. Você hoje está bem e amanhã não está, mas Deus não. Hoje você está bom, amanhã você está mal. Hoje você é justo e amanhã você é injusto, mas Deus não. Você é pego por uma circunstância e se abala, mas nenhuma circunstância abala Deus. Ninguém move absolutamente nada do seu caráter. Ninguém pode questioná-lo. Ninguém pode alterá-lo. Ele é aquilo que Ele é. E Ele vai continuar sendo aquilo que Ele é. E mesmo que os céus e a terra caiam, a sua palavra permanece para sempre. Amém. E mesmo que todas as circunstâncias sejam adversas, Ele é fiel. Amém. Deus um dia propôs para testar Moisés, o mesmo Moisés, a seguinte questão: Moisés, vamos fazer o seguinte, o povo está todo apostatado, então eu vou lhe fazer uma proposta. Destrói todo mundo e começa do zero. E aí Moisés diz assim: mas vem cá, e o que é que vão dizer do seu nome? E Deus diz aos profetas: eu escolhi Israel não por causa de Israel, mas eu escolhi Israel por amor ao meu nome. Deus vai nos salvar não por aquilo que você é, Deus vai nos salvar por aquilo que Ele é. E aquilo que Ele é não pode ser mudado. Eu sou aquilo que eu sou, eu vou continuar sendo. E depois do verso 15 em diante, Deus diz a Moisés: olha, eu vou mandar você, e Faraó não vai aceitar. Mas eu vou endurecer a minha mão sobre Faraó, e ele vai libertar.
E depois eu ainda vou dizer aos egípcios que dê a vocês todas as coisas necessárias para você sair do Egito. E vocês vão vir e vão me adorar aqui. E assim foi. Porque quando Deus propõe alguma coisa, ninguém pode mudar. Deus disse que ia libertar e libertou. Deus disse que seria aquele povo e foi. Porque quando Deus quer, ninguém pode alterar o que Deus quer. Alguns anos depois, Balaão e Balaque estão ali no complô para tentar ir contra o povo de Deus. E quando o profeta é convidado pelo rei para ir contra Israel, ele diz assim: mas minha cara, você não sabe que esse povo é o povo de Deus, não? Rapaz, não é uma boa ideia tentar ir contra esse povo. E o profeta é tentado, até que mesmo sabendo que não poderia ir contra Israel, ele vai. E o profeta fala 3 vezes tentando amaldiçoar Israel. E nas 3 vezes, quando ele abre a boca, ao invés de sair uma maldição, sai uma bênção. Você sabe por quê? Porque Deus disse que aquele povo seria abençoado e ninguém poderia amaldiçoá-lo. Então mesmo o profeta querendo ir contra, Deus disse: não, vai sair uma bênção. E na primeira vez saiu uma bênção, e na segunda uma bênção, e na terceira uma bênção. E se fossem 500 vezes, com 500 profetas, Deus disse que era bênção, ia ser bênção. E no meio do segundo discurso, Números capítulo 23, verso 19, grife esse texto na sua Bíblia. Números capítulo 23, verso 19. O profeta já desesperado, porque ele estava ali, cheio de dinheiro, cheio de coisas, para ele proferir uma maldição contra Israel. Ele estava doido para amaldiçoar Israel. Mas toda vez que ele abria a boca, ele apenas ouvia de si mesmo uma bênção. Números capítulo 23, verso 19. O profeta Balaão sintetiza uma das mais importantes mensagens da Bíblia. Ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se nada do que eu lhe falei nessa manhã até agora você guardou, guarde isso. Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Se Deus lhe diz alguma coisa, é exatamente da forma como Deus lhe diz. Se Deus lhe promete alguma coisa, Ele vai agir exatamente como Ele falou. Ele nem mente e nem se arrepende.